partir do momento que eu já fiz a aquisição da minha via, com seus respectivos códigos, seções, nomes e particularidades, a próxima etapa para a nossa inserção de um novo loteamento seria a inserção dos lotes, de fato, né, das quadras, consequentemente. E para isso, a gente precisa acabar de definir os nossos elementos da inscrição cadastral, certo? A inscrição cadastral, como a gente já falou algumas vezes, ela é constituída por distrito, setor, quadra, lote e unidade, certo? São esses 5 elementos fundamentais que constituem a inscrição cadastral. A unidade, a gente já definiu que ela vai ser pioneira, ou seja, cada lote vai ter somente a unidade 000. Isso a princípio. Posteriormente, se for necessário, a gente consegue adicionar mais unidades no lote. Por exemplo, se dentro de um lote for construído uma unidade comercial e uma residencial, ou um edifício, um prédio com vários apartamentos e assim por diante, a gente consegue inserir várias unidades dentro do mesmo lote, seguindo a subsequência de numeração. Seria a unidade 000, unidade 001 e assim por diante, certo? Mas, para nível de treinamento, acho que é o suficiente a gente manter a unidade 000 para cada lote, certo? Então, a gente já tem definido a unidade. A codificação dos lotes, a gente abordou como que vai ser realizada. A gente define o ponto de zeragem, roda no sentido horário e define a numeração de cada lote, certo? A gente já tem a numeração dos lotes para essa quadra e para essa quadra. E agora, a gente precisa fazer a numeração, definir a codificação para o setor, para a quadra, perdão, para o setor e para o distrito, certo? Faltam esses três elementos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a camada K de unidade cadastral. Eu vou trabalhar em cima dela, vou clicar com o botão direito, abrir a tabela de atributos, certo? Quando eu abrir a tabela de atributos, eu vou analisar o seguinte: existem 12.018 unidades cadastradas aqui no município. Se eu analisar aqui a minha região, esse loteamento aqui, a gente tem que 100% das unidades estão no setor 4, no distrito 1, certo? Ou seja, esse aqui é o setor 4 da minha mancha urbana. A mancha urbana, a sede urbana do município de Conceição do Mato Dentro, é correspondente pela totalidade do distrito 1, certo? Então, assim, a gente já tem definido o distrito, que vai ser, como o loteamento está na sede urbana, ele vai ser o distrito 1. E a gente já tem definido aqui, eu estou acabando de definir, arbitrar, o setor 4. Haveria sim a possibilidade de criar um novo setor aqui para uma nova leva de inscrições cadastrais nessa região, mas isso envolve uma série de burocracias e acho que não compete a esse treinamento criar um novo setor aqui para Conceição do Mato Dentro. A gente vai adicionar o nosso loteamento no setor 4, que é a região onde a gente já está trabalhando, certo? Bom, definido o distrito e setor, a gente precisa definir o número de quadra, e aí a gente vai ter todos os 5 elementos fundamentais para elaborar a nossa inscrição cadastral, certo? Como que eu vou fazer isso? Na tabela de atributos aqui de CAD, unidade cadastral, eu vou ativar um filtro, certo? É essa ferramenta aqui, ó. Selecionar/filtrar feições usando forma, certo? Vou clicar nela, vai abrir aqui esse formulário. A gente vai trabalhar em cima desse formulário. Eu vou procurar aqui o campo inscrição, certo? Vou trabalhar com o campo inscrição, procurando ele aqui, ó, inscrição, certo? Esse campo de inscrição é o qual a gente vai filtrar. A gente vai usar ele para filtrar as nossas feições do setor 4, certo? Vou colocar aqui a inscrição que comece com o distrito 01.04, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando todas as unidades que estão no setor 4, no distrito 1, certo? Então, vou colocar 01.04. Vou dar um Enter aqui, certo? E vou vir aqui no final, ó, filtrar feições. Selecionei filtrar feições. Vai filtrar, vou selecionar aqui para exibir em tabela, certo? Alternar para o modo de tabela no canto inferior direito. E pronto. Das 12.018 unidades cadastradas para Conceição do Mato Dentro, 3.580 unidades estão cadastradas para o setor 4, para o distrito 1, certo? É o que a gente fez. Se eu vier aqui ordenar por quadra, certo? Na quadra 1 do setor 4, eu tenho aqui uma série de lotes, tem vários lotes, inclusive unidades, tem todas as unidades cadastradas na quadra 1, setor 4, distrito 1. Eu quero saber, inclusive a quadra 1 tem bastante lote, quadra 2 também, eu quero saber aqui
qual é a minha última quadra cadastrada no setor 4. Por quê? Se vocês observarem, como a gente estava rolando aqui, quadra ela é numerada de forma subsequente. Então vai ser quadra 1, quadra 2, quadra 3 e assim por diante. Isso dentro de cada setor, certo? Então se eu identificar qual que é a minha última quadra cadastrada para o setor 4 do distrito 1, eu consigo implementar uma nova codificação de quadra subsequente ao último código cadastrado, certo? Estou ordenando aqui de forma crescente, vou ordenar de forma decrescente. Vou clicar novamente aqui e pronto. A última quadra que a gente tem cadastrada no setor 4, distrito 1, é a quadra 121, certo? Isso indica o quê? Que se eu quiser adicionar duas novas quadras no meu setor 4, elas serão, respectivamente, as quadras 122 e 123, certo? Nesse caso aqui, eu posso fazer essa quadra sendo a quadra 122 do setor 4 do distrito 1 e essa quadra aqui sendo a quadra 123 do setor 4 distrito 1, certo? Pronto, a gente definiu que o nosso loteamento ele vai estar no distrito 1, no setor 4, nas quadras 122 e 123, respectivamente. E os lotes, a gente definiu que a numeração dos lotes e as unidades também a gente definiu que seria uma unidade para cada lote, certo? Ou seja, a gente agora tem todos os elementos fundamentais para elaborar as nossas inscrições cadastrais, certo? Qual que é o próximo passo para a gente concluir aqui a inserção desses dados? O próximo passo vai ser exatamente adquirir, ou melhor, vetorizar as feições geométricas dos nossos lotes, certo? Como que eu vou fazer isso? Vou fechar aqui a cada unidade cadastral, não me interessa agora a tabela de atributos deles. E vou fazer agora a vetorização dos lotes em polígono na camada MobiLote, certo? A camada que a gente já puxou lá atrás, ela está aqui disponível, a gente vai trabalhar em cima dela. Vou selecionar ela, vai ficar sublinhada aqui, certo? E a gente vai trabalhar em cima dessa camada, MobiLote. Vou, primeiro, alternar a edição, habilitar a edição da camada, certo? Além de habilitar a edição da camada, eu vou aqui adicionar um novo polígono, nessa ferramenta de adicionar um novo polígono, que eu consigo agora trabalhar com a ferramenta de aderência, certo? Na ferramenta de aderência, o que eu vou deixar configurado aqui? Vou deixar todas as camadas e vou deixar somente vértice selecionado, certo? Vou desselecionar segmento, área, centroide e meio de segmento. Vou deixar só vértice sublinhado. Só o vértice está sublinhado, então quer dizer que só o vértice está selecionado, certo? Lembrando que eu estou usando a versão 3.16 do QGIS, inclusive aqui eu recomendo para ser utilizado. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Deixando só vértice selecionado, a gente vai evitar erros topológicos, ou seja, greta entre lotes ou sobreposição entre lotes. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Quem estiver fazendo a manutenção dessa base cadastral tem que se atentar muito a isso, ter um rigor muito aguçado em relação ao capricho mesmo nas feições geométricas, certo? Ponto. Feito isso, então começar a fazer a aquisição das nossas feições geométricas, certo? Estou aqui na camada MobiLote, tudo certinho. Vou aqui clicar sobre os meus pontos da camada Projeto Loteamento e a partir dele eu vou fazer aí a aquisição das minhas feições, certo? Passando o mouse aqui perto já do meu vértice, ele vai habilitar aqui uma ferramenta de aderência, certo? E aí eu vou começar a clicar nos vértices que eu tenho interesse, ó, certo? Nos 4 vértices de cada lote, certo? Tem como eu adicionar mais vértices aqui, mas não tem interesse em adicionar mais vértices. Então eu vou dar um botão direito e aí eu vou adicionar aqui, ó, as minhas feições, certo? Vai ser do distrito 1, setor 4, são aquelas dados de inscrição cadastral que a gente já tinha discutido. Setor 4, a quadra vai ser a 122, certo? Essa primeira quadra. O lote, aqui, como a gente já tinha discutido, esse lote é o lote 36, certo? Então vai ser o meu lote 36, beleza? Passeio aqui são dados aqui já mais específicos, bem particulares, talvez em uma coleta em campo ou informações de projeto seriam essenciais para preenchimento desses dados aqui. Como eu falei, a gente vai supor, a gente vai colocar aqui alguns dados ilustrativos, então vou só preencher aqui de forma um pouco irreal, digamos assim, certo? O passeio aqui, vou colocar aqui um passeio de pedra. A situação do lote, nesse caso aqui, ele é um lote, aqui não está ilustrado, mas a ideia é adicionar uma nova via aqui do lado esquerdo aqui, certo? Inclusive a gente levou isso em consideração na hora de fazer a medição das testadas. Então esse lote aqui ele vai ser um lote
de esquina ou duas frentes, esse lote 36 em específico, certo? A topografia dele, eu vou supor que é uma topografia plana. A pedologia, vou colocar também que é uma pedologia firme, porque eu não tenho conhecimento exato do local. Total de unidades do lote, vou colocar uma. Na verdade, esse dado aqui, ele é preenchido automaticamente depois, então não é necessário a gente preencher agora de imediato. A cada quarto de hora esses dados são atualizados, então lá para 16h30 mais ou menos, esses dados aqui vão ser preenchidos conforme a gente adicionar a unidade cadastral, que é o próximo passo, certo? Então podemos deixar em branco aqui por enquanto o campo de total unidades lote. Área total construída, a mesma coisa, certo? Status de recadastramento é o status com que a gente cadastra isso em boletim de cadastro imobiliário, certo? Então às vezes a prefeitura vai coletar esses dados em campo através da aplicação de boletim de cadastro imobiliário, e aí vocês precisam adicionar um status com que isso foi coletado, certo? Isso aqui já está seguindo a modelagem de dados propostas. Aqui eu vou colocar aqui como recadastrado, só para deixar preenchido, certo? Inscrição de lote também é um dado que a gente preenche automaticamente, não, o sistema preenche automaticamente depois. Mas só para critérios de didática, cabe a gente colocar aqui, ó, a quadra 122 do setor 4, distrito 1. O meu lote vai ser o 36, a minha unidade, quer dizer, a inscrição é a nível de lote, não precisa de unidade. A área do lote é mais um dado que é preenchido automaticamente depois. Posso dar um OK, certo? Se eu tirar aqui, ó, a minha ortofoto, eu já vejo que foi coletado esse primeiro lote, certo? E aí, eu preciso fazer essa mesma coleta para os demais lotes que eu tenho aqui, ó, certo? Vou coletar mais um aqui, ó, seguindo os pontos, os 4 pontos de vértice, certo? Vou dar um botão direito, ele já vem preenchido de forma automática, de acordo com o último lote, que foi esse lote que a gente preencheu. Então já adianta alguma coisa, mas precisa atualizar alguns dados, obviamente. Esse segundo lote vai ser o lote 48, então a gente precisa aqui mudar para 48, e ele não é mais um lote de esquinas, vai ser um lote de meio de quadra, certo? Os demais dados aqui eu vou deixar preenchido dessa forma, só vou mudar a inscrição de lote aqui, não vou mexer em mais nenhum dado, vou dar um OK, e assim a gente continua a coleta desses dados, desses lotes da geometria. Vou pausar a gravação aqui para mim coletar os dados tanto nessa quadra por inteiro quanto dessa quadra. Tem que vetorizar lote por lote, um a um, até ficar coeso e coerente, certo? Ok, finalizada aqui a aquisição das geometrias dos lotes, vou até tirar aqui a ortofoto, vou até tirar a camada MobiLote também. Aqui está o loteamento em lilás, roxo, talvez uma cor dessa aí, e aqui está a camada MobiLimit Lote, certo? Está sobreposta, fiz a vetorização aqui, beleza? E se vocês analisarem aqui, ó, vou selecionar a camada MobiLote, perdão, e vou vir aqui, ó, nessa ferramenta de identificar feições, certo? Vou selecionar ela e vou vir aqui, ó, selecionar qualquer um desses lotes aqui. E tá escuro aqui, eu vou habilitar a edição só para ficar um pouco mais visível, certo? Aí já está tributado da maneira correta, ó, distrito 1, setor 4, quadra 122, lote 36, passeio, aqui esse lote é o de esquina, como eu falei, a ideia é adicionar uma via aqui depois, topografia plano, pedologia firme e assim por diante, certo? E assim por diante, ó, esse lote já é o lote 48, esse lote aqui é o lote 60, esse lote aqui, pulei um ali, é o lote 108, e assim por diante até o lote, perdão, selecionei dois de uma vez, até o lote 210, certo? Todos preenchidos da maneira correta, e aqui, ó, a diferença é a quadra 123, em vez de ser a quadra 122, e a numeração de lotes está seguindo o que foi proposto inicialmente, certo? Feito isso, a gente já tem, então, todos os atributos necessários para gerar a inscrição cadastral, e a gente precisa adicionar, por último, para finalizar, para deixar fino e pronto a nossa inserção de um loteamento, a gente precisa adicionar as unidades cadastrais, os pontos de unidades cadastrais, certo? Vou até deixar aqui oculto essa camada de loteamento aqui, que a gente nem vai utilizar ela mais, porque a gente já tem quase tudo inserido na nossa base de dados. A gente só precisa agora, vou desativar aqui a edição na camada MobiLote, a gente só precisa agora dos pontos de unidade cadastral. A gente consegue esses pontos adicionando ponto por ponto em cada um desses lotes, em todos os lotes que a gente adicionou, e seguindo a inscrição cadastral, certo?
A inscrição cadastral, a gente já tem ela aqui, ó, na camada Move Limit Lot. Vou até identificar aqui de novo, ó. A gente já tem ela quase pronta aqui, ó, Distrito 1, Setor 4, quadra 122, lote 36, e agora a gente adicionaria só a unidade e os atributos de unidade, né? Todos os atributos relacionados à unidade devem ser preenchidos, a maioria é atributo coletado em campo, mas como a gente não tem, a gente vai abster alguns aqui, certo? Então a gente só precisa agora adicionar o código da unidade à nossa inscrição cadastral que já está gerada e fazer isso adicionando os pontos de unidade cadastral, certo? Adicionar os pontos de unidade cadastral, a gente já fez isso lá no vídeo de edificações, é muito simples. A gente vai selecionar K de unidade cadastral, alternar a edição e selecionar a ferramenta adicionar ponto, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui dentro desse meu lote, posso clicar em qualquer área dentro desse lote aqui, que depois esse ponto vai ser jogado automaticamente para o centro do meu lote, certo? O centroide do meu lote, para ser um pouco mais exato. Vou clicar aqui em algum lugar aqui e já abre aqui o formulário de atributo para me preencher, certo? A gente vai preencher um a um aqui, de acordo com o que a gente foi analisando. Na verdade, para deixar um pouco mais exemplificado, vou adicionar aqui de alguns lotes que tenham seções diferentes, certo? E depois eu faço o preenchimento do restante em off, certo? Vou clicar aqui dentro desse lote. Esse lote aqui, ó, se a gente vier aqui no nosso... Vou identificar a feição aqui. Na camada MobiLote, perdão. Vou identificar, ele é meu lote 120, certo? Da quadra 122. Isso é o que a gente pode observar aqui, ó. Ele é meu lote 120, essa quadra aqui é a 122. Então a gente vai adicionar aqui as feições em K de unidade cadastral do meu lote 120 da quadra 122, certo? Selecionei novamente a ferramenta de adicionar ponto. Vou clicar aqui no centro do meu lote, em algum ponto no centro do meu lote. E aí a gente vai adicionar os atributos de acordo com o que a gente já tem, né? O distrito é o distrito 1, certo? Setor é o setor 4. Quadra é minha quadra 122. Lote é meu lote 120. E a unidade, como a gente já abordou também, vai ser a unidade 0. É a primeira unidade desse lote. Para todos os lotes que a gente está cadastrando aqui, a gente vai deixar só a unidade 0, por enquanto. Depois, com o decorrer do tempo, a gente pode adicionar mais pontos, mais unidades dentro do mesmo lote, certo? Como é uma nova inscrição, ela não tem inscrição anterior. E aqui interessante, ó, o código de logrador desse meu lote aqui, ó, deixa eu arredar bem para o canto aqui. O código de logrador desse meu lote vai ser exatamente o código que a gente cadastrou, que é o 581, seção 68, certo? Isso mesmo. Então, meu código de logrador vai ser o 581 e a minha seção de logrador vai ser a seção 68, certo? O nome de logrador é o nome que a gente deu, que é a rua 24 de maio, certo? O número seria o número de porta, a gente está cadastrando a princípio lotes vagos, então não tem número de porta. Complemento também não tem necessidade, a gente pode colocar aqui um lote vago, só como um complemento. O loteamento seria o nome do loteamento, eu não pensei em nenhum nome aqui, mas caso tiver algum nome no loteamento, pode inserir aqui. O nome do proprietário, como eu não tenho, eu vou colocar ignorado também, mas obviamente, caso tenha seu nome do proprietário, preenche-se aqui. Telefone, CPF, CNPJ, e-mail, tudo também é dado coletado de proprietário, certo? Os dados de correspondência, a mesma coisa, todos seriam preenchidos de acordo com os dados de proprietário. Se fosse um lote edificado, que nitidamente fosse uma casa própria, uns dados coletados com o proprietário na casa em que está sendo cadastrada, a gente poderia aqui marcar como iguais, né? O tipo de endereço de correspondência seria exatamente o mesmo endereço que a gente cadastrou para o imóvel, certo? Mas aqui, como a gente não tem certeza, a gente está cadastrando um lote vago, pode ser que seja um tipo de endereço de correspondência diferente do endereço do lote, certo? Do lote físico lá, exatamente onde ele está, o endereço do lote, né? Onde ele está localizado, certo? Então, os dados de correspondência eu vou deixar em branco, por enquanto, certo? E aí a gente começa a preencher alguns dados aqui específicos, ó. Ocupação do lote é um lote vago, né? A gente mostrou ali na ortofoto que é um lote vago, então ele está não construído. A utilização desse lote, a princípio, é sem uso, certo? Delimitação frontal, a gente pode deixar aqui uma cerca com arame, talvez, um loteamento aí recém-consolidado.
Situação do imóvel, vamos colocar próprio. Na verdade, a gente pode deixar sem informação por enquanto, né? A gente não tem essa informação. Mas todos esses aqui são dados assim descritivos, que são coletados em campo ou fornecidos pelo proprietário mesmo, né? Documentação do imóvel, eu vou colocar a escritura registrada aqui. A água Copasa, esgoto Copasa, imunidade não, também não para TSU. Atestada, certo? Atestada é interessante a gente mostrar aqui. Estou cadastrando esse lote aqui, eu posso vir aqui e medir a atestada. Eu já sei que no projeto a atestada é de 12 metros, certo? Projeto de loteamento de 12 metros atestado. Aqui no QGIS está dando 12,001, talvez aí pela projeção, né? Mas enfim, 12 metros é o suficiente. Então a gente pode marcar aqui como 12 metros de testado. Testado 2, esse lote não tem, certo? Então a gente ignora os dados da segunda testada, da testada 3 e também da 4, certo? A área construída é atualizada automaticamente, não precisa fazer isso. Número de moradores, vou colocar 0, um lote vago, certo? PNE também, não tem necessidade de preencher aqui agora, a gente não tem essas informações, mas, novamente, são informações sensíveis coletadas em campo, a gente se abstém disso agora, no momento do treinamento, mas a pessoa que for responsável pela manutenção da base tem que ter ciência de que são dados interessantes de ter, constituindo, né, a base cartográfica e cadastral do município. A BITS aqui, eu vou colocar aqui não, lançamento englobado também não, licença para construção também não, imagino que não tem nenhuma projeção de construção a princípio, certo? Coleta de lixo, vou colocar sim, que é serviço de logradouro também, coleta seletiva, vou colocar uma vez por semana. Inscrição primária não vai ter, seria uma inscrição antiga também dessa localização, a gente não vai colocar. Valor venal, idade do imóvel, são todos dados de campo, certo? Observação, se for necessário preencher observar algum aspecto particular desse lote, desse imóvel. Status de recadastramento, eu vou colocar recadastrado, assim como a gente colocou no lote. Inscrição, aqui, a partir daqui são alguns dados de inscrição até bairro, imóvel, não. A inscrição e inscrição lote são dados preenchidos automaticamente, certo? Mas eu vou colocar aqui só para a gente ilustrar. Essa seria a minha inscrição 01, 04, quadra 0122, lote 0120. Esqueci o lote aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Seria o lote 0120 e a unidade 000. E a minha inscrição a nível de lote seria essa parte aqui. Eu vou copiar, dar um Ctrl C, Ctrl V. O bairro, esse bairro aqui que a gente está lidando na região é o Vila São Francisco. Vila São Francisco. Foto não vou preencher, padrão construtivo vou deixar nulo, certo? Não tem nenhuma construção. E zona de tributação é o zoneamento Córrego Pereira, seguindo também a conformidade da região, certo? Vou dar um Enter aqui, um OK. E pronto, já está inserido o primeiro ponto de unidade cadastral no nosso loteamento, certo? Eu vou repetir isso para os demais lotes. Eu vou fazer aqui, eu vou salvar a alteração na camada. Vou fazer o mesmo procedimento, ó, vou selecionar aqui a ferramenta de adicionar ponto para esse lote de esquina, certo? Esse lote de esquina é interessante que ele tem uma mudança que é exatamente o cadastro de 2 códigos e 2 seções diferentes, certo? Esse meu lote ele não vai ser o 120, ele vai ser o 156, certo? Então vou colocar aqui o lote 156. Eu vou manter a maioria desses outros dados aqui, ó. Eu vou continuar cadastrando ele para a testada principal de 58168, certo? Para essa via aqui, beleza? Essa vai ser ainda minha testada principal. Ok, aqui não tem mais nenhum dado que a gente precisa mexer agora, certo? Nenhum dado. Testada 1 é de 12 metros, como eu já falei no projeto, a testada 1 de 12 metros. E a testada 2 eu também poderia medir aqui, mas o projeto também indica que é 24 metros, ó. Vou pegar aqui de forma aproximada aqui, ó. Olha lá, 23,50 e alguma coisinha, se trouxer aqui, ó, 24 metros, certo? Aproximadamente 24 metros de testado. Vou deixar aqui, ó, testada 2, 24,00. Fica bonitinho. O código da testada 2, aí é interessante a gente se atentar, porque o código ele vai ser o mesmo da testada principal, o código 581. Mas a seção ela vai ser diferente. Antes a gente tinha cadastro para a seção 68 e agora a gente tem cadastro para a seção
145, beleza? Então, eu vou colocar aqui o código 581 e a seção da testada 2 vai ser a minha seção 45, certo? Eu não tenho dados de terceira testada porque eu não tenho uma terceira testada. E assim por diante, ó. A gente mantém isso aqui, mantém os dados que a gente cadastrou para a última unidade, não vai mudar muita coisa. Aqui eu tenho que mudar, que esse meu lote é o 156, certo? 156. É Vila São Francisco, bairro, e o zoneamento é Córrego Pereira mesmo. A gente vai manter esses dados aqui, vou dar um OK e pronto, já tem adicionado também o meu cadastro do lote 156. Esses dois lotes aqui já estão finalizados, certo? Esse é o processo que a gente faz. O que eu vou fazer agora é continuar esse processo os demais lotes para a gente finalizar a inserção desses dados, certo? Vou de novo pausar aqui a gravação para me fazer a inserção desses pontos de unidade, só para me fazer um trabalho manual, para me fazer aqui a inserção dos demais dados, certo? Bom, voltando aqui para o QGIS, já preenchi todas as unidades cadastrais para todos os lotes. Se vocês observarem aqui, ó, cada lote tem o seu ponto de unidade cadastral, tanto para a quadra 122 quanto para a quadra 123, certo? Vou aqui deixar adicionada a nossa ortofoto e com isso a gente conclui a inserção de dados na nossa base cartográfica de forma a manter essa base atualizada, né? Promover a manutenção da base cartográfica. A gente inseriu lotes, a gente inseriu vias, a gente inseriu unidades cadastrais e, consequentemente, a gente inseriu quadras e também promoveu a inserção de dados em setores e distritos, certo? E com isso a gente conclui a inserção desses dados. A partir de agora, o simulador de PTU ele vai pegar esses dados, se eles forem preenchidos de forma correta, o simulador ele já vai pegar esses dados, já vai promover aí, os cálculos necessários, certo? E a gente consegue aí concluir a nossa produção e manutenção cadastral, certo? O próximo passo será a gente assim, analisar algumas operações que a gente realiza, que a gente julga mais comum, mais frequente aí, desmembramento, unificação de lotes. A gente vai ver um pouco disso aí nos próximos vídeos, certo? Muito obrigado.